Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Dia 9 de março, 18 horas. E o Plantão do Evangelho vai deixando o seu boa noite, vai dando o seu boa noite para você e pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre. Nós vamos pedindo essa licença amiga, especialmente hoje, quando nós vamos dar início aqui ao capítulo 13. Amai os vossos inimigos. Esse é o tema que nós começamos o estudo essa noite. Vamos dar logo o nosso boa noite ao nosso querido amigo e irmão Leonardo Cursis. Boa noite, Leonardo. Boa noite, André. Boa noite aos amigos que nos acompanham pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova. Estamos aqui para começar o programa e aguardando a chegada da chuva. Nesse horário, sempre nós somos brindados com uma chuva. Mas a chuva, ela chega fortalecendo o solo e, da mesma forma como o estudo do Evangelho fortalece o solo do nosso entendimento. Então, vamos ver qual é o tema e que nós iremos abordar hoje, aliás, que você já mencionou: amar os inimigos. Muito bom, muito bom. E eu estou especialmente feliz, né, porque semana passada o Leonardo foi vacinado, né, e aí nós estávamos com aquela dúvida se ele se transformaria em um jacaré ou não, né? Passado uma semana, eu estou vendo que está tudo normal, né, Leonardo? Mas eu estou recebendo a informação que essa transformação ocorre na segunda dose. Então, eu tenho que ficar atento de repente, né? Tá bom. Ainda bem que hoje os jacarés são protegidos por lei, né? Então, se você virar jacaré, Leonardo, muito provavelmente a chance de você virar bolsa ou casaco vai ser diminuta, né? Uma vez que hoje a lei está muito atenta para com as questões do meio ambiente, mas de qualquer forma, vamos aguardar aí a segunda dose do nosso querido Leonardo Cursis. Agora, brincadeiras à parte, né? A importância de fazermos como fez o nosso querido Leonardo e tantos outros irmãos e irmãs. Na hora que chegar a hora, não tenhamos dúvida, vamos tomar a nossa vacina para nós contribuirmos para que esse momento passe logo, né? Eu tenho certeza absoluta que... Quando será a segunda dose, Leonardo? No dia 1 de junho. Essa vacina demora mais, quer dizer, isso varia de vacina para vacina. Que eu tomei foi a Oxford. Ah, entendi. Porque atualmente não é mais Oxford, a Ford fechou, então deve ser Volkswagen. Deve ser alguma coisa do tipo, né? De qualquer forma, em junho, nós teremos a certeza se Leonardo Cursis virou ou não jacaré. Claro que não vai virar jacaré, que bobagem. É isso aí, meus irmãos, minhas irmãs, vamos logo então dando início ao nosso programa aqui. Você sabe que esse programa, para ele funcionar, né, nós precisamos do amparo, da proteção, do amor, do carinho, dos fluidos de saúde e de tranquilidade que os nossos irmãos espirituais trazem para o nosso equilíbrio, né? E isso se faz mais possível ainda quando nós damos início num programa como esse de estudo evangélico através de uma prece, né? Então nós vamos convidando você, meu querido irmão, minha querida irmã, aqueles que podem, aqueles que queiram, a cerrar os seus olhos e que todos nesse momento possamos nos dar conta de como somos amados, amparados, abençoados pela bendita oportunidade de, durante alguns momentos, dedicarmos-nos a estudar esta obra extraordinária, que é o Evangelho de Nosso Senhor, à luz da doutrina dos Espíritos. Grande é o nosso contentamento com a presença amiga desses irmãos queridos que nos abraçam, estão felizes
com esse nosso desejo de aprender, irmanados uns com os outros, uns pelos outros, amparados por esses irmãos amorosos, nós elevamos o nosso pensamento ao nosso Mestre, nosso irmão maior, nosso pastor, pedindo o amparo deste Mestre amoroso, a proteção dos espíritos amigos e a licença de Deus, nosso Pai, para os estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, vamos então dando início ao estudo do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, né? É o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós iniciamos, né? Nós vamos falar ao longo desse estudo, vamos falar sobre pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra, instruções dos espíritos acerca da vingança, do ódio e do duelo, né? É um capítulo bastante rico para o nosso aprendizado aqui, né? Afinal de contas, é um grande desafio, né, Leonardo? A gente tem uma dificuldade enorme no estágio que nos encontramos, de amar verdadeiramente os nossos amigos, os nossos familiares, que dirá os nossos inimigos, né? É um grande desafio que o Cristo nos coloca, né? É um desafio. Agora, pensando sobre esse assunto, eu não consigo identificar nos meus relacionamentos, pelo menos que eu saiba, alguém que eu possa classificar como inimigo. Ao longo da vida toda, houveram situações de dificuldades de relacionamento, mas nunca chegando a quer dizer, uma gravidade dessa natureza. Agora, como os outros recebem a minha pessoa, aí não sei. Mas, de qualquer forma, eu tenho a impressão que há situações muito menos desafiadoras onde temos dificuldades de amar o próximo. Eu posso lembrar essa possibilidade quando nós estamos diante de pessoas que têm opiniões diferentes, que participam de coisas diferentes que nós não aprovamos, e normalmente nós acabamos achando que essas pessoas não são merecedoras da mesma atenção daquilo que nós oferecemos para os nossos amigos. Mas para facilitar esta história de amar as pessoas, inclusive aqueles que possam ser classificados como inimigos, é sempre bom lembrar que Jesus, ao recomendar o amor ao próximo, ele não fez efetivamente nenhuma exceção. Ele incluiu justamente os inimigos também. Mas para que nós possamos entender isso melhor, precisamos fazer uma distinção clara entre aquilo que as pessoas são e aquilo que elas fazem. Nós somos filhos de Deus todos, criados da mesma forma, com as mesmas possibilidades. E todos também trilhando o mesmo caminho que vai nos levar a podermos alcançar grandes coisas na nossa vida. Então, no tocante daquilo que nós somos, não há nada que nos diferencie um dos outros. E na medida em que a recomendação de Jesus é amar a todos, eu acredito que a recomendação dele vai nessa direção, é amar aquilo que nós somos e não aquilo que nós fazemos. Entretanto, é muito comum se fazer análise daquilo que as pessoas fazem e, ao não aceitar aquilo que elas fazem ou falam, as pessoas acabam achando que aqueles não são merecedores das nossas vibrações positivas. É muito comum, então, diante das pessoas com essas condições, nós vibrarmos contra. Porém, uma vibração contrária não atende à recomendação de Jesus. Agora, se nós tivermos a capacidade de vibrarmos positivamente e indistintamente para todos, nós teremos um posicionamento mais equilibrado na nossa vida. E um posicionamento mais equilibrado vai permitir com que nós possamos analisar aquilo que as pessoas falam ou fazem também com equilíbrio. E é bom lembrar que
aquilo que as pessoas fazem ou falam não significa que nós vamos aprovar. Nós podemos até aceitar e aprovar, porém, se nós não concordamos, nós não vamos compartilhar das mesmas ideias, das mesmas propostas, das mesmas ações que as pessoas estão fazendo. Porém, aqui há sempre uma lição fantástica a ser lembrada, que é oferecida pelas mães. O filho de uma mãe pode fazer coisas que não agradam à mãe. E o que a mãe faz? A mãe faz as observações, as recriminações que sejam necessárias, mas, em hipótese nenhuma, uma mãe verdadeira deixa de amar o seu filho. Então, a mãe verdadeira faz essa distinção. Uma coisa é aquilo que o filho é, outra coisa é aquilo que o filho possa estar fazendo. Quando eu citei aqui a questão da dificuldade de amor aos inimigos, aos vossos inimigos, né, eu pensei nesse amor tal qual o amor ágape que nos é proposto, né, principalmente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, né, que é o amor do total desprendimento. E esse é um amor que nós não praticamos com as pessoas que nós de fato dizemos que amamos. Por exemplo, né? Eu amo muito meu filho, né? Aí seu filho chega e fala para você que é gay. E aí, você vai continuar amando? Eu amo muito meu filho. Tem gente que não consegue. Eu amo muito minha filha, né? Aí a sua filha chega e fala assim, olha, tô indo morar no Japão, né? E você nunca teve plano disso. E aí, você vai continuar amando, deixando tranquilamente o seu filho, a sua filha? Vai fazer isso com alma lavada ou vai rolar aquele egoísmo? Nossa, mas tá me abandonando, tá deixando por aqui. No caso do filho que é gay, não, mas esse não era o plano que eu tinha com você. Eu sonhava que você casasse com uma moça, entrasse na igreja, né? Enfim, é muito comum nós definirmos o amor não como o amor verdadeiro que o Cristo nos ensinou, né? Que é o amor do desprendimento completo, né? É claro que eu citei aqui 2 exemplos, a gente pode ficar aqui a gente pode citar aqui uma quantidade enorme de exemplos, né? Uma mãe que deseja que seu filho seja engenheiro e o filho chega em casa e fala, não, eu quero ser cantor, né? E aí se contraria e muitas vezes há ali um mal-estar entre eles, ou seja, não é ainda o amor ágape para as pessoas que nós dizemos amar, né, Leonardo? Daí, a meu ver, o mestrado, o doutorado que o Cristo nos apresenta, né? Amar aos inimigos, tal qual o amor ágape de Paulo, é doutorado cristão, né? Quando a gente chegar nisso aí, meu Deus do céu, nós já estamos num nível, sei lá, né? Nós podemos entender o amor, sentimento, é aquilo que acontece dentro de nós, as nossas boas vibrações, as nossas boas energias. Mas podemos também considerar o amor numa outra perspectiva, no comportamento. E os ensinamentos de Jesus, muitos daquilo que ele nos ensinou enquanto esteve aqui, ia também na direção do comportamento. E como é que nós podemos amar no comportamento? Através da gentileza, do cuidado com as pessoas, da atenção, do respeito com as pessoas. E aí nós estamos diante de alguma coisa que é mais fácil nós enxergarmos como fazer. Enquanto que a questão do sentimento propriamente dito, isso é alguma coisa que, à medida que nós vamos evoluindo, vai emergindo. E eu acredito que o próprio cuidado que nós possamos ter no comportamento, de certa forma, vai estimulando o nascimento desse amor mais profundo. E esse amor que você citou como sendo incondicional. Mas até lá, eu acredito que existe um campo imenso de nós melhorarmos o nosso relacionamento com as pessoas, que é através do comportamento, através também da capacidade de nós sermos atenciosos com as pessoas, ouvirmos o que as pessoas estão falando, registrarmos com precisão aquilo que as pessoas fazem, procurar entender aquilo que elas estão falando. Então, nós temos aí um longo caminho. Agora, esse amor incondicional, sem dúvida, é um grande desafio. E nós estamos longe de poder dizer que já conseguimos esse estágio, mas chegaremos lá, sem dúvida nenhuma.
É isso aí, chegaremos lá sem dúvida nenhuma, né? E quando a gente chegar, eu mantenho aqui a minha opinião, quando nós chegarmos a amar verdadeiramente, mas o amor ágape os inimigos, aí é doutorado cristão. Meus irmãos, minhas irmãs, para participar desse programa aqui, 0800 979 5011, né? Para você mandar aqui sua crítica, seu elogio, sua sugestão, a nossa querida irmã Thelma vai receber a sua participação e passar aqui para a gente, né? Alguma pergunta que você tenha sobre o tema ou alguma colocação, a gente sempre pede que seja preferencialmente sobre o estudo da noite. 11 24 57 50 11, 11 24 57 50 11 é o outro telefone para você poder participar aqui da nossa programação. Se você quiser participar pelo WhatsApp, é o 11 99643 3827, pode ser mensagem de áudio ou de texto, que a gente quer a mensagem. 11 99643 3827. Ou você pode fazer como fizeram, quer ver quanta gente boa, amiga, querida, a Graziela Alves, ela que é de Belo Horizonte, a Valquíria Chuto, né, que não fala de onde que é, mas deixa boa noite, paz e luz a todas. A nossa querida Maísa, Bahia Fório, também deixa o seu boa noite. Flávia Silveira Lima, Dado Bueno, é o facebook.com/TV Mundo Maior. A Ângela Covi está lá também. A Maria Esther, que é daqui de São Paulo, também deixou já o seu recadinho. A gente sempre pede lá para que você curta, comente e compartilhe. Você não imagina o tamanho da caridade que você faz quando você faz algo simples como isso. Curtir, comentar e compartilhar. Sem mais delongas e sem mais enrolações, nós vamos lá ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Vamos lá, mensagem ao item número 1, né? Pagar o mal com o bem. Ouvistes o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás aos teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre os bons e maus e virá chuva sobre os justos e os injustos. Pois, se amardes apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem assim? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Os pagãos também não o fazem? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Jesus é muito claro aqui na mensagem, né? Aliás, a mensagem que os Espíritos nos apresentam começa com o título, Leonardo: pagar o mal com o bem, né? Logo de cara já nos traz um desafio, né? Pagar o mal? Como assim? Né? O mal deveria ser abatido e não pago? Tamanha a grande proposta do Cristo para as nossas vidas, né? E o poder dessa proposta, né? Uma vez que tivermos de fato condições de amar os nossos inimigos, seremos inatingíveis, né, Leonardo? Jesus é muito claro nessa colocação. E aí no texto também fica claro de que na trajetória que nós vamos realizando ao longo da vida, Deus não oferece recursos diferentes para uns e para os outros. Todos têm a mesma condição perante as leis de Deus. E aí menciona que ele faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Eu tenho a impressão que uma coisa que pode facilitar a caminhada na direção de amar os inimigos é abandonarmos qualquer propósito de vingança, qualquer propósito de revide. E quando nós falamos de vingança, de revide, as modalidades aonde isso pode acontecer, isso pode acontecer através das nossas ações, isso pode acontecer também através de nossas palavras e também de nossos pensamentos. E aí eu estou me referindo à qualidade das vibrações que nós emitimos na direção das pessoas que, porventura, esteja sendo objeto da nossa atenção, do nosso interesse.
E, portanto, quer dizer, ao abandonar qualquer proposta de querer vingar, inclusive nós vamos conseguir desenvolver a capacidade de perdoar. Eu diria mais, nós vamos desenvolver a capacidade de nem nos ofendermos. Agora, ir nessa direção de não se ofender ou de perdoar é uma caminhada na direção de nós podermos acolher aqueles que possam se apresentar nessa condição tão difícil como inimigos. Mas, de qualquer forma, nós temos que considerar, e como já tinha mencionado anteriormente, e que nenhum filho de Deus, tenha uma condição que venha a desmerecer a nossa intenção de poder ganhar a nossa competência de amar indistintamente a todos. E, portanto, pagar o mal com o bem, isso é um ponto muito claro também que nós podemos considerar, e não desejar o mal às pessoas. É desejar sempre com que as pessoas possam receber o melhor. Daí porque nós sempre podemos lembrar da lei de ouro, da lei áurea, que está bem ensinada por Jesus, que diz para nós fazermos aos outros o mesmo que nós desejamos para nós mesmos. E por todos os ângulos que nós percebemos os ensinamentos de Jesus, tudo nos leva a argumentos, a considerações que vão alimentando a nossa força interior para podermos colocar em prática essa recomendação inicial aí que você leu, vindo de Jesus: pagar o mal com o bem. Isso é extremamente revolucionário, né? É uma proposta que o Cristo nos faz, que nos apresenta talvez a maior revolução de todas, né? Porque como eu disse, na minha opinião, né? Quando nós tivermos capacidade de fato exemplificar, exercer o amor ágape aos inimigos, seremos absolutamente inatingíveis e inquebrantáveis. Já estamos muito bem resolvidos quando tal se der. Uma coisa que também me passou aqui, que me chamou a atenção na análise do texto, principalmente deste trecho aqui, né, que é extraído do Evangelho de Mateus, versículos 20, 43 e 47 do capítulo 5 de Mateus, do evangelista Mateus, né, é a grande diferença entre a Boa Nova, né, e o Velho Testamento e o Alcorão. Por que eu estou citando especificamente essas três obras, né? Porque nós sabemos que estas três árvores, né, de crença religiosa, elas todas são crias da árvore que começa lá com Abraão, né? Abraão nos trouxe o Deus único, né? Então deu início ali à compreensão, abrindo o caminho para que um dia nós tivéssemos condições de compreender de fato que é Deus e como é que se processa as suas leis imutáveis, perfeitas, inquebrantáveis, né? Mas nós vemos no Velho Testamento, Leonardo, descrições que muitas vezes não parecem de um livro de religião, que parecem de um livro de intriga, de um livro que em algumas vezes, inclusive, belicoso, um livro que fala de uma belicosidade, que descreve Deus em alguns tantos momentos como o Senhor dos exércitos, né? E aí vem Jesus, nos apresenta a proposta de amar os inimigos. E também como uma das religiões que nós podemos dizer que é filha de Abraão, ou melhor, nasce, né, como consequência direta de mais de 20 séculos antes de Jesus, do médium Abraão, né, do trabalho que o médium Abraão nos trouxe, da compreensão dos grandes enigmas, uma compreensão muito inicial dos grandes enigmas existenciais, mas no Alcorão, que também é uma belíssima obra, assim como o Velho Testamento é uma belíssima obra, nós também vemos episódios de uma certa belicosidade. A própria Jihad, né, que é citada muitas vezes como uma guerra santa, que para mim, que tive a oportunidade de ler um pouco do Alcorão, em algumas tantas vezes o profeta Abraão é muito claro em dizer que é uma guerra santa contra as nossas más tendências, né? É como se eu identificasse o mal que é em mim e travasse uma guerra para minha iluminação, que é uma proposta muito mais próxima daquela do Cristo. Entretanto, nós vemos ali algumas passagens
um pouco mais pesadas, por assim dizer. Isso nós não encontramos no Evangelho, ou se encontramos, encontramos muito pouco, não tanto quanto encontramos no Velho Testamento e no Alcorão. Você concorda, Leonardo? De fato, é constante no Velho Testamento coisas que chegam a arrepiar. Aí, nessa altura, é evidente que isso não deve provir de Deus. Deus não faria um ditado dessa natureza, consagrando essas coisas, essas matanças que se repetem em vários trechos do Velho Testamento. Agora, é bom lembrar que, muitas vezes, o que acontecia era a enxertia de coisas que absolutamente não eram recebidas do plano espiritual, mas obra dos homens. Então, para que pudesse dar validade ou para que as pessoas respeitassem a determinação dos homens, enfim, daqueles que eram responsáveis pelos governos, atribuía-se um caráter divino àquilo que eles estavam colocando nesses livros todos. E quando, na verdade, nada disso era proveniente de Deus. Agora, quando nós consideramos os ensinamentos de Jesus, ele vem totalmente alinhado com aquilo que nós acreditamos que o Deus está interessado em nos oferecer. Deus nos oferece uma proposta de paz, de amor, e que não vai absolutamente de encontro a esses trechos que você chegou a destacar existentes no Velho Testamento. E, portanto, nós poderíamos até entender o seguinte: o livro, a Bíblia como um todo, nós não podemos classificar como sagrado, mas, entretanto, existe dentro da Bíblia coisas que são sagradas. Então, não se trata de uma desqualificação total e completa daquilo que nós encontramos na Bíblia, mas podemos fazer uma distinção. O que será daquilo que está aí relatado que está de conformidade com aquilo que nós entendemos hoje como a natureza de Deus, que é amor puro, que é misericórdia. E dessa forma nós podemos fazer, vamos dizer assim, uma seleção daquilo que pode nos orientar. E daí por que dentro da doutrina espírita nós damos uma especial atenção ao estudo do Evangelho de Jesus, que é o Novo Testamento. Até porque esse é o grande desafio do Cristo para nós todos, né? Ele nos pede que sejamos completamente diferentes, né, de muitas das propostas que foram apresentadas ou por mal compreensão, ou por mal interpretação, ou por má tradução. Isso pouco importa, mas essa mensagem revolucionária, ela é entregue por Jesus aos cristãos, né? Jesus está dizendo assim, olha, a minha boa nova, né, este manual de felicidade, ele se apoia em desafios tais quais esse, de amor aos inimigos, né? E notem que ele coloca ali nessa curta, desse curto trecho aqui que Mateus nos traz, o evangelista nos traz no capítulo 5, ele coloca os coletores de impostos, né, os publicanos, e nós sabemos muito bem como os judeus odiavam os coletores de impostos, até porque não reconheciam Roma como uma autoridade que merecia, né, receber o fruto do seu trabalho, do seu lucro, né? E ele fala dos pagãos, que também era uma turma que não tinha a mesma identidade filosófica e espiritual que tinham os judeus, que criam no Deus único. Os pagãos nós sabemos que não. E ao final desse trecho que nós estudamos, ele fala dos escribas e fariseus, que eram aqueles que se diziam os protetores do mosaísmo, né? da lei mosaica, né? Então aqui ele nos apresenta praticamente aquilo que havia naquela sociedade e diz aos cristãos, vocês precisam ser diferentes disso tudo, né? E isso é importante, a meu ver, Leonardo, a gente prestar muita atenção nisso, porque isso descreve o tamanho do trabalho que nós precisamos fazer conosco e o tamanho do ato revolucionário de amor que Jesus nos recomenda, especificamente com esse capítulo, né? Temos muito por aprender. E uma coisa que eu gostaria de destacar,
que o nosso relacionamento ele pode se expressar na nossa convivência com as pessoas, os nossos familiares, aqueles que nos acompanham no trabalho, na escola, nas igrejas. Mas há também hoje, já que tanto falamos de coisas virtuais, mas existe o relacionamento virtual. E como nós poderíamos caracterizar esse relacionamento virtual? É quando nós ligamos o aparelho de televisão, quando nós ligamos o computador, vemos as pessoas, quando nós ouvimos o rádio, quando nós lemos os jornais e outros artigos também escritos, nós entramos em sintonia com essas pessoas. É uma sintonia, é um relacionamento virtual. Agora, o que normalmente acontece nesses relacionamentos virtuais? É justamente aí que nos falta a quase totalidade o entendimento de como é que devem ser as vibrações que nós remetemos para aqueles que nós estamos nos relacionando virtualmente. Já essa dificuldade existe nos próprios relacionamentos presenciais. Mas aí quando se trata de nós falarmos e de nós pensarmos, de nós projetarmos as nossas vibrações, há um descuidado total. E nós percebemos muitos e muitos espetáculos deprimentes de pessoas se degladiando através desses recursos das mídias, que é algo que está totalmente ausente do atendimento, do ensinamento de Jesus. Então percebam que se por um lado nós estamos examinando hoje esse capítulo que fala para amar os inimigos, nós temos situações menos desafiadoras aonde falhamos inteiramente ao vibrarmos de uma forma negativa, ao procurarmos denegrir as pessoas com aquilo que nós falamos e muitas vezes, inclusive, atingindo as pessoas com aquilo que nós fazemos. Muitas vezes até causando prejuízos de ordem material e de outra natureza. Portanto, aquilo que nós precisamos fazer, nós estamos mencionando situações lá de 2000 anos atrás, mas o dia de hoje ainda nos apresenta um desafio imenso. Quando nós nos ligarmos às pessoas, quer seja num contato direto, naquilo que estou chamando de relacionamento presencial, ou mesmo nessas ligações que nós temos com as pessoas através dos meios de comunicação, precisamos observar com atenção qual é a qualidade daquilo que nós estamos projetando em nós na direção das pessoas. Porque para nos alinharmos àquilo que ensina Jesus, nós precisamos vibrar positivamente. Nós precisamos deixar de desejar que alguma coisa inadequada possa prejudicar essas pessoas, nos afastando, inclusive, da possibilidade de criarmos um planeta mais amigável, mais fraterno, que todos nós almejamos. Se de um lado nós almejamos, mas no dia a dia nós escorregamos de uma forma magistral, deixando de atender aquilo que Jesus nos recomenda de uma forma tão clara. Por isso que é fácil dizer eu sou cristão, o difícil é ser cristão de fato, né? Mas nós estamos trabalhando para isso, nós vamos chegar lá. Vamos ler agora o item 2, né, do capítulo 12, Amar os vossos inimigos, capítulo que nós iniciamos na noite de hoje. Vamos lá. Se amardes somente os que vos amam, que mérito tereis? Já que os maus também amam aqueles que os amam. E se fizerdes o bem somente para aqueles que vos fazem bem, que merecimento tereis, já que os pecadores fazem a mesma coisa? E se emprestardes apenas para aqueles de quem esperais receber, que mérito tereis, já que os maus se ajudam mutuamente para receber as mesmas vantagens? Mas para vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar. Então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, pois ele é bom até mesmo com os ingratos e os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Pai também o é. Esse é um trecho que foi extraído do evangelista Lucas, capítulo 6, versículos de
32 a 36, né? É um reforço à recomendação do item 1, né? Nós encontramos tanto em Lucas como Mateus, né, a mesma mensagem dita de forma diferente, mas os dois evangelistas deixaram isso muito claro, né, Leonardo? Está bem claro. Agora, eu podia perguntar aí, mas como é que nós nos beneficiamos atendendo a essa recomendação de amar os inimigos, de pagar o mal com o bem e de amarmos não somente aqueles que retribuem da mesma forma? Quando nós alcançamos essa capacidade, nós criamos uma harmonia interior, nós pacificamos o nosso íntimo, os nossos pensamentos passam a ser harmoniosos. E dentro dessa condição, eu acredito que há um benefício imenso, nós passamos a viver melhor. Nós passamos a agasalhar na nossa vida um bem-estar, a tranquilidade, a paz interior, que é algo fundamental. São todos os detalhes daquilo que vai na direção da nossa conquista maior, que é ganharmos a nossa felicidade. Então, quando nós fazemos o bem, as pessoas que estão recebendo o bem que nós fazemos não são os únicos beneficiários. Eu acredito que um grande beneficiário, quando faz o bem, somos nós mesmos. E nós temos uma forma de verificar isso de uma maneira bastante simples. Como é que nós nos sentimos quando nós fazemos algo bom, quando nós fazemos o bem? Nós nos sentimos de uma forma muito agradável, muito satisfatória. E o que é mais interessante, que esta condição favorável, quando nós amamos, ela já se estabelece no próprio ato em que nós estamos fazendo o bem. Mas a vida devolve-nos gradativamente, em muitas e muitas outras oportunidades, o retorno do bem que nós estamos fazendo. É sempre bom entender o seguinte: quando se fala de que nós temos que fazer o bem de uma maneira incondicional, nós temos que fazer a seguinte distinção: quando nós ajudamos alguém, fazemos ao bem a alguém, não é para que nós esperemos algum tipo de retribuição da pessoa que nós estamos ajudando, que nós estamos fazendo bem. Entretanto, existe uma lei que diz que nós colhemos aquilo que nós semeamos. E essa colheita não diz respeito apenas às coisas equivocadas, diz mais especialmente, inclusive, das boas semeaduras que nós fazemos. Então, se nós fazemos o bem a alguém, sem esperar com que haja alguma retribuição dessa pessoa, isso não quer dizer que nós não acabaremos sendo beneficiados. É claro que ficaremos, em função da própria lei. Então, fazer o bem é uma grande coisa que nós podemos fazer na nossa vida para beneficiar as pessoas com as quais nós nos relacionamos, mas também é a forma de nós trazermos para dentro de nós uma condição de paz, de tranquilidade e de harmonia. É saúde psíquica, né? É quando você faz alguma coisa para alguém esperando que essa pessoa retribua, essa pessoa pode retribuir ou pode não retribuir. Se ela retribuir, você vai ficar muito feliz, vai ficar muito alegre, né? Se ela não retribuir, você tem duas alternativas: ou você simplesmente segue a sua vida em paz, tranquilo, ou você começa a sofrer com isso, né? Por que eu ajudei essa criatura? Não deveria ter ajudado. Que Judas, como se Judas fosse ruim, enfim. Mas, enfim, a gente vai exercendo uma série de juízos, né? E pior que isso, nós vamos nos afixando em um padrão psíquico de intranquilidade, né? Então, o que Jesus faz aqui, eu falei assim: olha, faz o teu papel e fique em paz, o universo sempre conspira a favor. Não com essas palavras, mas nesse contexto. Não fica perdendo o teu tempo esperando algo em troca. Muitas vezes você vai se chatear com isso, você vai se magoar com isso, né? Então, é uma grande recomendação de saúde psíquica, né? E essa questão também, Leonardo, uma outra coisa que eu vi aqui nas entrelinhas dessa passagem que nós estamos estudando, especificamente essa de Lucas, né, o item 2 do capítulo 11, é um grande convite para o fim de um ciclo, né? O que é esse fim do ciclo? Imagina o seguinte: aqui nos parece, quando a gente fala perdoar o inimigo, você pensa em alguém muito próximo de você, em alguém que esbarrou com você no ambiente de trabalho, ou em algum momento
o último dos últimos tempos, né? Enfim, ou alguém de mais tempo, tudo bem, ok. Mas é impossível interromper esse ciclo. Como é que você interrompe esse ciclo? Simplesmente não entrando na mesma energia que nós falamos, quando você fica esperando algo em troca de alguém. Alguém te fez alguma coisa ruim, você fica afixado psiquicamente naquilo algo ruim, no algo ruim que te foi feito. Cada vez que você se lembra disso, você intoxica o seu organismo. Nós já falamos sobre isso, porque uma série de sensações e efeitos, né, neurotransmissores, inclusive, se dão no nosso organismo quando nós temos essa lembrança de que algo não saiu como nós queríamos, alguém não foi bacana com a gente. Mas este ciclo, ele ganha essa quebra de ciclo, né? Este amor aos inimigos, ele ganha uma relevância enorme, Leonardo. E aí os nossos amigos aqui estão nos ajudando bastante, através do fenômeno da reencarnação, né? Porque você imagina o seguinte, Joãozinho, é inimigo de fulano, né? Em uma encarnação X. Na encarnação Y, eles nascem lá como pai e filho, né? E aí você espera que Joãozinho haja diferente com fulano, mas ele não age, ele age de igual forma, né? Se fulano agrediu Joãozinho, na próxima Joãozinho agride fulano. Então nós vamos tendo um ciclo cíclico, né? Ciclo cíclico foi péssimo, mas enfim, a coisa vai se tornando cíclica. Pelo fenômeno da reencarnação, quando o Joãozinho, né, ou quando o fulano chega e interrompe isso, fala, não, chegou. A partir de agora eu vou retribuir com amor, né? E aí recebe, por exemplo, na sua família, o inimigo de outrora e vai amá-lo, vai cuidar dele, vai buscar dar-lhe uma boa educação, né? E aí, de que forma que nós interrompemos o ciclo? Muitas vezes, né, este inimigo de outrora está na nossa família, está no nosso ciclo de amizade hoje, né? Nós interrompemos o ciclo, ganhamos um aliado, né, para esta e para a próxima, muitas vezes, encarnação. O cara não vai voltar, né, Leonardo? Alguém precisa interromper o ciclo do ódio. Essa grande recomendação de Jesus você faça esse papel, interrompa isso, não é? Para interromper esse ciclo, não é necessário os dois chegarem a um acordo. Basta que um entenda que ele pode fazer isso. E na medida em que ele interrompe unilateralmente, ele passa a vibrar favoravelmente ao outro, ele passa a falar favoravelmente ao outro ou fazer coisas que o favoreçam também. Isso, aos poucos, vai fazendo com que o outro, ao receber essas energias positivas, vai se modificando também. E chega uma hora em que, finalmente, acaba havendo um acerto no rompimento desse ciclo que você mencionou de ambas as partes. Mas para que isso possa ocorrer, é necessário que alguém tome a iniciativa. Eu estou me lembrando também de uma coisa, a questão de esperar a retribuição das pessoas quando nós fazemos o bem. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo o bem. Muitas vezes nós estamos querendo forçar as pessoas a fazer certas coisas que elas não têm o menor interesse. E então, aqui um princípio fundamental, a ajuda se dá para aquele que está receptivo para receber ajuda. Nós não vamos beneficiar ninguém forçando as pessoas a fazerem coisas que absolutamente elas estão interessadas naquilo. E, portanto, muitas das frustrações que as pessoas têm achando que fazer o bem não é recompensador, é porque, na verdade, não estavam fazendo bem nenhum, eles estavam simplesmente querendo impor a sua vontade. E uma coisa completamente diferente da outra. Vamos agradecer aqui a Regina, ela que é de Campo do Meio, lá em Minas Gerais, que ela manda um forte abraço para todos nós. Um abraço para você também, querida Regina, e a todo o povo de Campo do Meio, os nossos irmãos mineiros. Pelo WhatsApp também a nossa querida Neta, lá de Araripina, deixou boa noite a todos, né? O nosso querido Marcelo Martins, ele que é de Indaiatuba, né? Ele está dizendo aqui assim, ó, vendo o programa hoje pela Parabólica, Mais Inimigos, ele tem uma perguntinha. Os obsessores são sempre nossos inimigos? Olha, meu querido Marcelo, eu diria que os obsessores, muitas vezes, ou melhor, eu vou reformular aqui, né?
Muitas vezes dentro da nossa família a gente olha para aquele filho, aquela filha, aquele irmão, aquela irmã, aquele esposo, não importa, aquela esposa, né? E sentimos um amor tão grande por aquela criatura e não nos damos conta, né? Graças à possibilidade do esquecimento, de que isso tudo começou com ódio algumas vezes, né? Essa criatura que hoje nós amamos pode ter sido um grande inimigo de outrora, né? Mas através desta maravilha que é o fenômeno da reencarnação, a própria semelhança que nos atrai, né? Nos dá a oportunidade do reencontro e do aparar de arestas, né? Então, eu diria hoje, Marcelo, na minha opinião, os obsessores são parceiros de trabalho, né? Pessoas que, irmãs nossas, alguns nós magoamos, chateamos ou não concordam com a maneira como a gente pensa a vida, né? E nós temos, e aqui eles estão nos dando a oportunidade de fazer isso que o Evangelho nos traz, né? Amá-los pura e simplesmente. Domingas de São Paulo diz que aqui é um capítulo muito desafiador para a nossa transformação geral, moral, sem dúvida nenhuma. Nossa gratidão à nossa querida Domingas, daqui de São Paulo. E o Igor, de Juiz de Fora, está perguntando sobre que obra específica para fazer o Evangelho. A melhor obra, meu querido Igor, é o Evangelho, né? Afinal de contas, é Evangelho no lar. É claro que tem gente que prefere estudar um outro livro, não há uma proibição em absoluto. Aliás, o Espiritismo não proíbe absolutamente nada. Mas o culto do Evangelho no lar é para o estudo do Evangelho no lar. Meus irmãos, minhas irmãs, já estouramos o horário de hoje, né? Então vamos às nossas vibrações e aí nós vamos fazendo aquela recomendação. Aqueles que podem, aqueles que queiram, que cerrem os seus olhos. E que todos nós possamos ir ao encontro desses fluidos de amor e paz que nos são ofertados. Que possamos receber em todo o nosso organismo psicobiofísico estes fluidos de paz, de tranquilidade, de harmonia. E que principalmente a partir deste abraço amigo que cada um de nós recebe destes valorosos trabalhadores de Jesus, nós possamos, a partir da nossa capacidade de vibrar, envolver o nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente residencial, com os melhores fluidos, capazes de transformar estes ambientes em ambientes propícios para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Nos lembramos também nesse instante daquela criatura, daquele irmão, daquela irmã que nós sabemos que está passando por um momento difícil. Vamos envolvendo este irmão, esta irmã, com as melhores vibrações de amor e paz, imaginando que Jesus está ali, cuidando desta criatura, curando-lhe as chagas, felicitando-lhe, intuindo-lhe. Vibramos amor e paz aos nossos irmãos e irmãs que retornam para a espiritualidade, principalmente aqueles que retornam em virtude da Covid, que possam o quanto antes possível perceber o amor que recebem daqueles que lhes antecederam na grande viagem que todos nós um dia faremos. E vibramos paz e luz também aos nossos irmãos da área da saúde, para que encontrem forças, proteção, luz, para seguirem o eficiente e bonito trabalho que dedicam aos seus irmãos de jornada nesse momento tão especial do nosso planeta. Dessa forma, profundamente gratos, nós vamos agradecendo a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, a oportunidade bendita do pão evangélico dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Leonardo, uma ótima noite para você. Muito obrigado, meu irmão. Para você, André, e para todos que nos acompanharam.
Nossa mais profunda gratidão a você, meu irmão, minha irmã que esteve conosco. O Plantão do Evangelho no Lar retorna amanhã às 18 horas, né, viralizando o amor e a solidariedade. Beijo no coração! Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.